Querido, Deus realmente é um Deus que ama a igreja. Aleluia. Porque da forma como Ele se manifesta, a maneira como Ele se faz conhecer, para que possamos chegar ao lugar e ao propósito da Sua vontade, sempre nos comove, sempre nos constrange. E são coisas maravilhosas. Amém, queridos? Ontem nós tivemos a reunião da clã. Foi um tempo muito rico, um tempo onde a palavra de Deus ministrou aos nossos corações, nos orienta, né? Como seguir como liderança da igreja, como nos posicionar e como olhar, né, tudo aquilo que Deus tem feito e promovido através do que Ele nos tem confiado, porque Deus, Ele confia do que Ele é e do que Ele deseja à igreja. Amém? Porque quem faz a missão? Quem faz a missão de Deus? Igreja. É a igreja, somos nós. Amém? Então, por isso, Ele é um Deus que interage conosco. Ele podia fazer tudo sozinho, porque Ele é Deus. Mas Ele escolhe promover o seu bem, o seu propósito e se revelar através de nós. Foi isso que Ele fez. E continuando a buscar esse promover de Deus, a conhecer esse querer de Deus, a igreja precisa estar diante de Deus para parar e ouvir. Ouvir o que Deus quer. E onde é que a gente ouve o que Deus quer? É em oração. A gente fala com Deus e a gente para escutar a Deus. Amém, queridos? Então nós estaremos em vigília nessa próxima sexta-feira, dia 2, que é a sexta-feira que antecede a nossa ceia. Então, toda a igreja está convidada. Diga aí, você está convidado para a vigília. Será aqui mesmo? Vinte e duas às 3 da manhã. Amém, igreja? Se você não pode ficar todo o tempo, né, porque alguns trabalham sábado pela manhã, mas venha, vai estar aqui 1 hora, vai estar aqui 2 horas com a gente para você interagir nesse mover que Deus faz quando estamos juntos aqui em oração. Amém, queridos? Então, está todo mundo convidado. Aleluias. Eu quero ler com você. Nós vamos fazer um paralelo de texto. E quero ressaltar que nesses domingos pela manhã, o reverendo Lupes tem estado conosco, porque ele tem ministrado a classe de líderes. Então, todas as manhãs ele tem pregado aqui nos cultos da manhã. E ele tem feito uma série de seguindo um raciocínio do conflito entre a fé, a incoerência, né? A fé é isso. E a consistência das vidas, que a gente entra em conflito. Tenho fé, não tenho fé, é fé, não é fé, tem muita fé, tem falta de fé, e assim Deus tem movido. E eu realmente gostaria que a igreja toda estivesse aqui, mas diante de tantas coisas, nem todos conseguem estar. E essa manhã Deus falou profundamente aos nossos corações, como tem falado em todo esse tempo. E confirmou aquilo que já estava mexendo dentro do meu coração, porque ele falou sobre 2 gerações, né, que por 6 gerações diferentes se encontraram no mesmo agir e propósito de Deus, né, para algo que Deus tinha para promover. E foi algo maravilhoso. Porém, o que eu quero pensar com a igreja, refletir com a igreja, são 2 textos, ou fazer um paralelo entre 2 histórias distintas, de 2 personagens, ou de 2 figuras que a Bíblia ressalta, que sendo contextos e histórias distintas, elas também têm o mesmo intento de Deus, pelo qual Deus age para com a humanidade. O primeiro texto está os 2 textos estão em Juízes, você abre aí,
Juízes, um é Juízes 6 e o outro texto está em Juízes 13. E nós vamos falar fazer um paralelo desses dois personagens, dessas duas figuras, pessoas contadas na história da fé, da Bíblia, onde Deus age e Deus promove algo através dessas pessoas. Primeiro eu quero ler sobre Sansão. Juízes 13. E também Juízes 6. Então você vai fazer aí, ficar com essa Bíblia em concordância dos dois textos, para que a gente entenda algumas coisas que serão faladas. Se alguma coisa escapar de você, você tem aí o endereço e você vai lá atrás, para você continuar crescendo no agir e no entendimento que Deus pode acrescentar em sua vida. Sansão e Gideão. Diga comigo, Sansão e Gideão. Esses dois homens são homens judeus ou homens israelitas, que fazem parte de um contexto de propósito de Deus de uma nação para com outras nações. O contexto de história de vida de Sansão, dentro da realidade de povo, tem a similaridade com a realidade de Gideão, também como povo israelita. E circunstancialmente, suas histórias distintas se assemelham na condição de que ambos estavam embaixo de jugo de outras nações. Sansão estava sob o jugo na ocasião do processo histórico da vida de Sansão, estava sob o jugo dos filisteus. Está aí no capítulo 15, verso 11. Né, que quando o povo faz essa direção e diz, nós estamos embaixo do domínio dos filisteus. Igualmente Gideão também estava o povo, e ele juntamente com o povo estavam sob o domínio dos midianitas. Então há aí uma similaridade contextual, ainda que distinta, histórica. E essas duas figuras, elas apresentam coisas das quais nós podemos nos identificar, porque vivemos sobre uma condição, sobre o mesmo ambiente humano, social, igreja, e temos as nossas distinções familiares, trabalhistas, por aí vai. Igualmente esses dois personagens. Igualmente essas duas figuras. O ponto, Sansão, ele é fruto de uma aliança, onde Deus se manifesta aos pais, aos seus pais. Juízes 13. Quando o anjo, verso 3 do capítulo 13, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Que mulher é essa? Sua mulher, vamos ler do verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher. A que mulher? A mulher de Zorá, que era estéril. E disse esta mulher: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. O anjo do Senhor veio a mulher. Na sequência, a mulher relata ao seu marido. Verso 8. Então Manoá relatou a ela que o anjo de Deus a visitou.
e contou o que estava acontecendo. E Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E mais à frente, verso 13, o anjo do Senhor de novo apareceu e disse: guarde-se a mulher de tudo quanto eu vos disse. O que o anjo disse? O anjo manifestou, notificando agora ao marido que foi orar e perguntar qual é o intento de Deus para aquela criança que Deus estava dando a uma mulher que era estéril. Porque uma das grandes honras do povo israelita é a procriação, é a continuidade do clã. E o anjo de Deus veio e deu condições, como seria essa criança. Verso 14: de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará, porque será nazireu de Deus. Esse era o propósito para com a vida de Sansão. Antes dele nascer, Deus estabeleceu um propósito para Sansão. Sansão nasceu de um propósito do coração de Deus, que foi manifesto àquela família. E Deus mandou o anjo a falar isso. E Deus estabeleceu uma ordem de conduta, de vida para aquela criança que ainda nem sequer tinha nascido. E Deus foi aí falando. Aí foi dizendo. E eles estabeleceram uma aliança com Deus e Deus com eles para a vida de Sansão. Quem era a criança? Sansão. Gideão, em contrapartida, lá no verso 6, lá no capítulo 6, nós vamos ler o contexto de Gideão. Quando também um anjo aparece a Gideão. Aqui o anjo aparece para os pais de Sansão. A aliança de Deus para com Sansão foi com os pais, sobre a ordem desde o ventre, desde o nascimento. Gideão, o anjo aparece a ele. Sansão, ele nasceu de uma aliança de Deus com seus pais, mas ele nasceu da vontade de Deus, da soberania de Deus. Gideão fazia parte do povo de Deus, já estava debaixo da mesma aliança com o povo de Israel. Mas agora o anjo aparece a ele. Verso 11 do capítulo 6. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr e salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu. E orou ao Senhor a sua condição. Primeira condição aqui, querido, que nos chama a atenção. Sansão, ele já nasceu dentro de um propósito estabelecido e claro da vontade de Deus. Gideão, através do que? Da ordem aos pais de Sansão. Gideão, em contrapartida, tem uma experiência pessoal e direta com o anjo de Deus. O anjo de Deus apareceu a Gideão. E ali estabeleceu com ele um propósito e um chamamento. E não somente diante do chamamento,
também o envio. Diante da aliança e da condição de Sansão, Sansão nasceu com a força. Diante do voto que os pais zelosamente cumpriram para com o filho, porque era promessa de Deus, porque era revelação de Deus. Sansão nasceu com um dom, nasceu com uma força, nasceu com algo que já gerado do ventre na vida dele. Estava nele. Ele não quis, ele não escolheu, ele não procurou, ele não foi atrás. Estava nele, porque Deus assim o fez. Gideão, quando fala com Deus, ele reconhecia e via em si a sua condição de fraqueza, de impossibilidade. E quando o anjo vem a ele e fala a vontade de Deus para ele, Deus se agrada da inquietação de Gideão. Porque Gideão tinha uma inquietação na presença de Deus. Questionava a condição. Sansão já tinha com ele a própria força, a própria volúpia do agir. E Gideão se sentia enfraquecido, impossibilitado. E quando Deus fala a Sansão, a Gideão, Deus envia, vai tu nessa tua força. Mas Gideão diz, Senhor, não há força em mim. Não há força em mim. E se você vai ao texto, ele diz, eu serei contigo. Na vivência de Gideão, a experiência pessoal o leva a interagir ao conhecimento de Deus. Na história de Sansão, a sua vivência o leva a manifestar uma força que já há nele, sem que ele pense no que é o querer de Deus, porque a força de Deus já movia a vida de Sansão. Ele não se preocupava em conhecer qual era a vontade de Deus. Ele agia na sua volúpia. Vejamos o texto de Sansão. Diz o texto que Sansão tinha a voluntariedade. Ele era um homem de vontade forte. E aí ele ia pelo impulso da sua vontade e disse, eu quero escolher a mulher com que eu quero me casar. E aí, no caso dele, foi uma mulher. Mas poderia ter sido outra escolha de vontade. Poderia ter sido outra questão que entrasse aqui. E foi fazer a aliança com seus inimigos. Vai lá, capítulo 15, verso 1. Capítulo 14, verso 1. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, diz, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, para mim como esposa. E os pais ainda questionaram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, entre todo o meu povo, para que vás tomar como esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? A voluntariedade, a volúpia da vontade de Sansão não o leva a pensar nos propósitos de Deus. Ele quer o que ele quer. Gideão, em contrapartida, diante da experiência com o anjo de Deus, ele disse, Senhor, qual é o teu intento? Ele para e ouve o que Deus quer que ele faça. A primeira coisa que Deus requer de Gideão, vai lá
e derruba o altar de Baal, que está na casa da tua família. Derruba lá aquele altar que afronta a minha glória no meio da tua casa. Sansão, mesmo amedrontado, foi lá de madrugada, juntou um povo de aliança ali, juntou uns 10, porque quem é esperto não faz o que é bom sozinho, vai lá e junta um grupo. Amém, igreja? Gideão juntou ali uns 10, foi lá de madrugada, mas obedeceu a Deus e derrubou o altar. Em contrapartida, Sansão fazia aliança com a casa dos inimigos, com casamento. Enquanto um derruba a glória do inimigo, o outro estabelece aliança com o inimigo, atrai. Diante do confronto, o pai de Sansão diz: não tem mulher para ti entre o teu povo, para que tu faça uma aliança decente. Vem a pressão familiar do lado de Gideão e diz assim: quem foi que derrubou esse altar de Baal para que possamos matá-lo? Ah, foi o filho de Joás. Traz ele aqui. E o pai de Joás diz assim: então é o seguinte, vocês vão defender um Deus, deixa que o Deus se defenda. Se Baal é Deus, que ele se defenda. Amém, igreja? Então, diante da ordem, quem é Deus se defende, se manifesta. Quem não é Deus, você não precisa temer. Você não precisa temer. Sansão brincava com aquilo que ele não conhecia. Ele só sabia que era, porque os seus pais tinham dito. E aí diz aqui o texto, que Sansão descobria nele a força que movia, por causa do Espírito de Deus que nele estava, mas ele não conhecia que Espírito era esse. Só conhecia a força que movia. Verso 5 do capítulo 14. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímida. E chegando às vinhas de Tímida, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizera. Ele só estava tendo experiência daquela força que estava dentro dele, mas ele não sabia de onde vinha essa força. Ele só sabia que tinha. Foi lá, matou o leão, ficou quietinho. Aí foi lá, fez a aliança. Passado alguns dias, verso 8, depois de alguns dias voltou ele a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Queridos, tem uma coisa aqui, muito importante, que me veio no sentido agora. Quando você faz coisa escondida, que começa a fugir do caminho do propósito pelo qual você é orientado a seguir, você tende a curiosidade de ir lá sempre investigar e dar uma espiada naquilo que está escondido e que é proibido. Aí foi lá dar uma espiada no leão. Eu matei esse leão. Eu fiz isso. Chegou lá, tinha um favo de mel no corpo. Era proibido a ele tocar em coisa imunda, porque ele era nazireu de Deus. Ele foi consagrado para ser de Deus. Para ser de Deus. Foi lá, comeu do mel, se fartou e boquinha calada.
Gideão, quando Deus se manifesta para ele, Deus fala com ele e diz: vai na tua força, eu serei contigo. Agora tu vai falar ao povo, toca a trombeta e dá chamamento, para que o povo saiba que eu estou falando contigo. Deus, quando se manifesta e você faz as coisas às claras, Deus ordena para que o mundo saiba que Deus está naquele negócio. Amém, igreja? Amém. Não precisa esconder. Ele foi lá e tocou a trombeta e chamou os clãs, porque Deus queria formar exército. Sansão começou a brincar com o pecado. Foi lá, casou com a Filisteia e começou a zombar com o inimigo. Tem gente que é assim: eu tenho uma força, vou zombar do inimigo, vou tirar a chacota do inimigo. Ah, vocês conhecem esse enigma? Se vocês desvendarem meu enigma, eu vou lá, dou isso, isso e isso para você. Conhece gente fanfarrão que gosta de se exibir? Se inchar de vanglórias, ficar se exibindo? Conhece gente assim? Vocês conhecem? É só falar em alguns bares das bebedices, em alguns lugares por aí que você ouve um monte de história. É ou não é? Sansão começou a se vangloriar porque ele achava, só ele sabia o que ele tinha aprontado. Só que ele tinha feito aliança com o inimigo. Ele se colocou na mão do inimigo. O inimigo foi lá, pressionou a mulher dele e diz assim: agora tu vai falar, porque senão nós vamos matar a casa de vocês todinha. Porque o inimigo é assim, ele não respeita a casa de ninguém. O inimigo não respeita a casa de ninguém. Ele não está nem aí para o seu clã. Ele não está nem aí para o seu nome. Ele não está nem aí de qual é a sua linhagem. Ele não respeita a casa de ninguém. Ele quer destruir. Aí vai brincar com o inimigo. A aliança começou a dizer: ó, fala para mim qual é o teu segredo. Desvenda para mim teu enigma. Porque a mulher chavecando no ouvido de homem, né? A mulher encheu tanta paciência daquele cara que ele não aguentava mais. O que ele fez? Contou. Entregou o ouro, que nem diz o outro. Entregou o ouro. Porque quando você se expõe ao inimigo, chega uma hora que você fica na mão dele. Foi lá e entregou o ouro. Revelou o enigma. E aí ficou movido a fazer o que a boca dele declarou. Ficou dando uma de vangloriar, dando uma de fanfarrão. Ah, que eu vou lá e dou não sei quantas vestes para vocês, e que eu faço um monte de coisa, que aí eu vou e faço. Porque ele achava que ele era o fortão, ele achava que aquela força que vinha do Senhor era dele. Não era do Senhor, mas era dele. Estava nele, mas era do Senhor. Amém? A força que há em ti está em ti, mas ela é do Senhor. Amém, queridos? Deus nos dá força, mas essa força vem do Senhor e a Ele pertence. Sansão brincou com o inimigo e entregou a sua força ou o seu conhecimento na mão do seu inimigo por aliança errada. Enquanto isso, Gideão, Deus estabelecia a aliança e diz: junto o povo, aí vem a multidão, agora vamos ter coragem, alguém está na frente para a gente poder guerrear contra os nossos inimigos. E Sansão ia lá e fazia as coisas sozinho, porque a força era dele, era a volúpia da sua vontade, era uma coisa muito passional. Era muito passional. Sansão ficou desmoralizado. O enigma foi revelado. Juízes
Quando que a mulher chorou, revelou, diz aí o verso 18. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E lhes criou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Verso 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos arquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa dele. O cabra, além de ficar desmoralizado, ele perdeu a esposa. Mas quando a força que moveu nele veio do Espírito de Deus, mas no sentimento de Sansão era a sua ira que movia a sua força, e não a vontade de Deus, e não a ação de Deus, porque ele tinha como dele aquela força que vinha do Senhor. Enquanto isso, queridos, Gideão estabelece altar com o Senhor em aliança. E aí? Ele faz prova do Senhor. Depois que ele destruiu o altar, Deus chama Gideão e ele estabelece altar ao Senhor. E fala com Deus. Deus vem a Gideão, e verso 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. Ele faz prova do Senhor. Enquanto Sansão move pela sua própria ira, Gideão busca a face de Deus para entender qual é o plano de Deus, para confirmar o plano de Deus, para ir diante dos seus inimigos. Faz prova do Senhor, Deus. E não, verso 39, não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda só esta vez, rogo-te mais uma vez que faça prova com Alá. Então, 2 vezes, ele faz prova com Deus, para entender qual é a vontade do Senhor. E Deus responde. Diga comigo, Deus responde. Lá na frente diz que Gideão estabeleceu um altar ao Senhor. E Deus requereu dele sacrifício. Verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava com um sonho, contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Das mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Quem entregou na mão de Gideão? Deus. Gideão simplesmente foi embaixo do comando do Senhor. E Deus fez e promoveu o que tinha de fazer. Sansão irou-se e tomou vingança. Juízes 14, Juízes 15. Passando algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar.
Por certo, pensava eu que de todo a aborrecerias, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a sua irmã. Toma, pois, como mulher. Verso 3. Sansão lhe respondeu: desta feita, sou inocente para com os filisteus, quando os meus fizeram algum mal. Verso 4. E saiu e tomou 300 raposas. Quantos foi o que Deus separou para guerrear contra os medianitas com Gideão? 300. Aqui, Sansão pega 300 raposas e, tomando-as pelos fachos, as virou com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo às tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifa, as vinhas e os olivais. Perguntaram: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro de Timita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Irmão, vingança gera vingança. Agir pelo instinto da vontade, por ira, e usar a força que vem de Deus para fazer o que é próprio do coração, gera mortandade. Mas quando a gente age no querer de Deus, como fez Gideão, o próprio Deus vai dar. E Ele é quem põe o arraial do inimigo em desordem. Está vendo a diferença? Foi a mão de Sansão que foi lá e fez, pelo intuito da sua vingança. Deus, para com Gideão, tomou vingança da causa do seu povo e foi lá e agiu contra os seus inimigos. E aí vai destrinchando, querido, que Sansão agiu na sua força e na sua vontade. Gideão buscou a vontade e o conselho de Deus. Para nós nesse tempo, nós podemos nos identificar com Sansão, nos identificar com Gideão, mas o fato é que os dois pertenciam ao Senhor. Os dois receberam do Espírito de Deus e os dois receberam do chamado de Deus para um propósito, mas cada um fez a sua escolha. Mas Deus não impediu de Deus fazer o que ele tinha de fazer, tanto contra os medianitas como contra os filisteus, porque o querer de Deus sempre vai se cumprir, independente dos meus erros e dos seus erros. Diante do querer e do conselho, o Senhor nos chama nessa noite para que ao nosso nascimento e à nossa condição, os nossos desafios em que vivemos, possamos tomar da força do Senhor e nos aproximar de Deus, para o conhecer e ouvir qual a sua vontade. E segundo momento, ter coragem e disposição para fazer a vontade de Deus e não agir pelo impulso da nossa vontade. E por fim, se manter embaixo da ação de Deus e não sair dela até o final. Porque Deus sempre vai estar em nosso favor. Diga aí para você: Deus sempre vai estar ao nosso favor. Porque nós somos povo de Deus. Então não dê sua força ao inimigo. Não faça aliança com o inimigo. Procure, você pode até ter sua causa, o seu gemido, como tinha Sansão e como tinha Gideão. E o anjo do Senhor tem nos aparecido nesse tempo
através do Espírito Santo de Deus, e nos chama a missão para dizer: anda no meu caminho e faz a minha vontade. E o Senhor Deus, com certeza, queridos, vai promover o que é melhor, porque Deus é quem levanta os 300. Eu não preciso juntar a força que vem do Senhor para me vingar do mal que se levanta. Fica de pé. Feche os teus olhos. Tenha um tempo agora com Deus. Tenha um tempo com Deus agora. Se desliga um pouquinho aí da inquietude que está em volta. E entenda que a força de Deus, seja pelo nascimento, seja pela revelação, o Senhor se manifesta a cada um de nós. Se você invoca ao Senhor pela oração, Deus irá se manifestar em você. Ou alguns já têm a força de Deus de nascimento, mas ainda não se atentou que não é sua força, mas vem do Senhor, para que você direcione de forma a cumprir o propósito de Deus, o querer de Deus, e não viver a sua própria vontade. Coloque a mão no seu coração, se assim o quiser, se assim o puder, e responda para o Senhor: Deus, eu quero entregar a minha força ao Senhor. E a força que eu acho que eu não tenho, que o Senhor possa me dar, para que eu possa estabelecer altar de aliança contigo. E eu tenha a coragem do teu envio, porque o Senhor diz: vai nessa força, porque eu sou contigo. O meu Espírito caminha contigo até os finais do tempo. E o Espírito do Senhor vem sobre nós para conhecermos a vontade do Pai e por ela andarmos. Essa é a missão de Deus para mim e para você, para que o mundo que jaz no maligno saiba que Deus é o Senhor da igreja e que a porta está aberta a todos quanto nele crê. Todos quanto nele crê, a porta do Senhor ainda está aberta. Que você vá na força do Senhor e a vontade de Deus se estabeleça sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre esta casa de oração. Aplauda ao Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia.
de mortandade. Foi o único momento que ele entendeu, para que ele pudesse invocar o nome do Senhor. Nessa noite, querido, você não precisa viver uma história que nem a de Sansão. Alguns ainda não entenderam qual é o propósito e o chamado de Deus para condicionar e canalizar a sua força. Alguns ainda não tiveram a visão do anjo embaixo do carvalho, ou não entenderam o voto dos seus pais para com suas vidas, de você ter nascido de um ventre consagrado ao Senhor desde o nascimento. Mas o Senhor continua outra vez querendo se revelar, falar com você para que você entenda. Esse é o momento de você invocar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero conhecer qual é a tua vontade para com a minha vida, para que eu não use indevidamente a força do Senhor que há em mim, que o Senhor promove em mim, ou aquela que o Senhor quer manifestar, para que eu viva o teu propósito, para que eu ande no teu querer, para que eu conheça como guerrear contra os inimigos que se levantam na minha caminhada. Então eu convido você que tem essa necessidade. O altar é um lugar de aliança. E você diz: Senhor, eu não quero aliança com ninguém, eu quero aliança contigo. Para que quando o Senhor vier e enviar o teu anjo, eu tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver. E aqui o Senhor, eu posso estabelecer o altar onde quer que eu esteja, para que a glória do Senhor se manifeste e a minha oferta seja aceita diante do Senhor. Então eu quero convidar você que queira estabelecer e dizer: Senhor, eis aqui, eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Eu desejo ouvir e entender da voz do Senhor e do propósito do Senhor. Seja vida em meu peito, cada dia eternamente. Invocamos o Senhor. Líderes de células aqui na frente. Você que deseja essa oração, vem aqui na frente, não se intimide. Mesmo que você não seja membro da igreja, é o tempo de Deus restaurar a força, restaurar o ânimo,
Senhor, a força para viver a coragem, Senhor, e a disposição de cumprir a missão diante dos desafios, diante, Senhor, dos confrontos, diante da tensão do inimigo, da pressão, da condição humana que se põe. Mas é preciso entender, Senhor, como canalizar essa força, como, Senhor, usar como ferramenta de vida, para que não venha o Senhor se dispor a perder a força que vem do Senhor na mão dos escarnecedores, dos opressores, dos perseguidores. Seja o Senhor que disparate os inimigos, Deus, e não seja eles mesmos, Senhor, que tenham que incendiar por ira, por vingança, por voluntariedade. Seja o Senhor, ó Deus. Seja o Senhor, ó Deus, que torne aceita a presença dos teus filhos, Deus, e eles possam ouvir, como ouviu Gideão, ou possam ouvir o eco da trombeta na convocação para o exército do Senhor, porque tu mesmo vais diante do teu exército, Senhor, tu mesmo vais diante, Senhor, de suas guerras. Cobre cada um e cada uma, Senhor, com a sombra do teu poder e os esconde, Deus, nessa jornada. Proteja-os deles mesmos. Guarda-os das suas próprias vontades, para que eles não se percam, Senhor, nos seus inteiros, dos seus conflitos, das suas inquietações, dos seus desejos. Guarda, Senhor, que seja a tua boa mão, Deus, sobre eles e os abençoe. Oramos assim, Jesus, em teu nome, porque o teu Espírito está em nós para caminhar conosco. Assim caminha o teu Espírito com cada um dos teus filhos e filhas. É a nossa oração, é o nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Senhor, pode ao seu lar. Pois não há outro igual a ti, aqui tenho eu além de ti, és minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, aqui tenho eu além de ti, és minha vida, és a fonte, Jesus. Aleluia. Erga suas mãos ao alto. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor sempre tem uma palavra para nos dizer. O Senhor sempre tem uma resposta. O Senhor tem um anjo para mostrar, Senhor, para trazer a mensagem. Que o teu Espírito que move em nós, Deus, nos conduza a essa vontade. Que sejamos a resposta do Senhor. Que sejamos a resposta do Senhor ao mundo que precisa, Senhor, conhecer que tu és o Deus da salvação. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a unção e as consolações do Espírito Santo esteja sobre ti, esteja sobre a tua casa, esteja sobre esta casa de oração e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E amém. Aceite-se um pouquinho, teremos o pós-lúdio. Em seguida você vai cumprimentar pelo menos 10 pessoas aí que você nunca viu ou nunca esteve junto. E espera a saída dos pastores.